Olá, me chamo Rafael e este vídeo faz parte de um projeto para mostrar um pouco sobre as profissões da tecnologia da informação. Como é que foi a sua experiência a primeira vez que você acessou um site de streaming de músicas ou de vídeos? Como é que foi a sua experiência a primeira vez que você acessou o aplicativo do seu banco? Será que você conseguiu achar facilmente aquilo que precisava ou teve dificuldade? Com certeza, esse é o trabalho do designer UX e o designer UI. Ele é que faz com que as aplicações possam ser fáceis de utilizar para os seus usuários. O designer UX e o designer UI são responsáveis pela aparência das aplicações, como sites, portais e aplicativos. Mas eles se preocupam muito mais do que com apenas a aparência, que realmente é algo muito grande, essa importância, mas também não é só isso, porque eles buscam facilitar a experiência de usuário, torná-lo mais intuitivo, fácil para que o seu usuário consiga facilmente obter o que precisa. Também é uma preocupação do designer a questão da acessibilidade das suas aplicações, para que assim possa atender o maior número possível de pessoas, incluindo pessoas com diferentes habilidades e diferentes necessidades. Quem são os principais beneficiados com o trabalho da profissão do designer UX e o designer UI? Quem que são os beneficiados com o trabalho do designer UX e designer UI? São os usuários finais, porque eles conseguem utilizar o aplicativo com facilidade, sem ter dificuldades, conseguem assim ficar mais tempo usando o aplicativo. E, consequentemente, as empresas também ficam felizes com o trabalho do designer. E assim, realmente, muitas pessoas são beneficiadas. Inclusive também pessoas que têm necessidades especiais, como a deficiência visual, auditiva, motora ou até mesmo na questão de acessibilidade, porque isso também é uma preocupação do designer. Assim, empresas e organizações têm os seus usuários felizes e satisfeitos com essas aplicações. E como é que é o perfil do profissional que trabalha como designer? Como é que é essa pessoa? Bom, é uma pessoa que deve ter habilidades de design visual, ou seja, gostar de desenhar, gostar de fazer desenhos, gostar de fazer uma aplicação com uma bela de uma aparência, mas também ele tem a preocupação de fazer algo que seja fácil para os seus usuários utilizar. Então ele deve ter um conhecimento de design de interação, como também ter conhecimento em fazer bastante pesquisas de usabilidade. A acessibilidade é uma preocupação bastante presente no designer, porque ele quer que todas as pessoas tenham facilidade de utilizar aquela aplicação. Por isso também é importante ele compreender o negócio para quem ele está trabalhando, para que assim realmente ele consiga atingir os seus objetivos. Deve ser um profissional com bastante facilidade de comunicação, porque ele tem que entender as necessidades dos seus usuários, como também as necessidades dos seus contratantes, e assim atender a todos. Deve ser uma pessoa com pensamento crítico e gostar de solucionar problemas. Também é importante ter empatia, ou seja, se colocar no lugar das pessoas, para que assim ele consiga com mais facilidade atingir os seus objetivos. Também a curiosidade é muito importante para esse profissional, como lidar com o trabalho em equipe. E a pessoa que deseja se preparar para ser um profissional de designer UX ou designer UI, ou quem sabe até as duas profissões juntas. Ele deve fazer cursos de design, deve ter conhecimentos teóricos também sobre design, como também utilizar e aprender a usar ferramentas de design. A prática e projetos pessoais podem ser muito úteis para criar mais prática, para se familiarizar melhor com as ferramentas e assim também poder mostrar para as pessoas as suas habilidades técnicas. Também é importante acompanhar as tendências, visto como tudo na área da tecnologia da informação está sempre evoluindo, o design também acontece isso. Estágios e freelancer pode também ajudá-lo a conseguir mais facilmente adquirir prática e, consequentemente, também uma colocação no mercado. E ele deve buscar sempre o desenvolvimento contínuo, ou seja, nunca para de aprender. E será que essa profissão tem os seus benefícios? Com certeza que tem. É uma área que tem uma alta demanda, tem salários atrativos, pode trabalhar nos mais variados setores, como finanças, saúde, governos, educação
e o mais variados. Realmente tem bastante opções para se trabalhar. O impacto na vida das pessoas é algo também muito gratificante, como também buscar sempre o seu desenvolvimento profissional contínuo. Mas também tem seus desafios a profissão de designer, como a pressão por resultados, a pressão por fazer nos prazos, que às vezes podem ser curtos. Também o profissional deve lidar com o feedback crítico, ou seja, aquela aplicação, aquela aparência que ele tanto se dedicou para fazer, às vezes pode não ser agradável para o cliente ou para o seu usuário. Então ele tem que saber lidar com esse feedback crítico. Também é equilíbrio em atender o usuário como também o negócio. Então ele tem que estar equilibrado, ele fica ali no meio dos dois, ele tem que atender os dois, na verdade. E garantir assim a acessibilidade dos seus usuários. Então, concluindo, nós vimos que realmente o trabalho do designer ele é muito importante. O fato dele fazer um bom trabalho faz com que os seus usuários fiquem satisfeitos com as ferramentas, com as aplicações, com os softwares, e assim eles consigam atingir mais facilmente seu objetivo e usam mais vezes essa aplicação. E assim as empresas também ficam felizes porque seus clientes estão sendo atendidos. O perfil deve ter habilidade de design, conhecimento em pesquisa e usabilidade, acessibilidade também, compreender os negócios, comunicação, empatia e curiosidade. Para se preparar, ele pode fazer cursos, conhecer também a teoria como ferramenta de design, praticar projetos pessoais e também o networking, que é ter uma rede de pessoas dos mais diversos setores para assim facilitar a sua colocação no mercado. Os desafios são as pressões, o feedback crítico e também garantir a acessibilidade. Realmente é uma profissão muito importante que todos nós apreciamos bastante. Todos nós também dependemos do trabalho de um designer, tanto UX quanto designer UI. No próximo vídeo nós vamos falar sobre uma outra profissão, que é o administrador de banco de dados. Obrigado e até o próximo vídeo.